a participação semanal aqui do professor Davi Forli Inocente. Professor Davi, boa tarde. Sobre o que falamos hoje? Marcos Frateschi, equipe ouvintes da Rádio CBN, uma boa tarde, desejando a todos desde já uma excelente semana. Hoje vamos falar na nossa coluna sobre um assunto que atormenta uma grande parte dos líderes, que é reconhecer os talentos individuais e as equipes, né? Como é que eu faço para reconhecer o brilhantismo de algumas pessoas que trabalham comigo e sem fazer uma coisa, né? Uma sensação, um sentimento, sem criar um sentimento de que eu não sou especial, né? Então, se eu reconheço um talento individual, como é que eu faço para reconhecer toda a equipe? Isso é um assunto que perturba uma boa parte dos líderes, vamos falar um pouquinho sobre isso. O primeiro aspecto é ter certeza de que todas as pessoas da tua equipe têm as mesmas condições de entregar resultados. Isso começa pela clareza de que todo mundo tem métricas claras de desempenho pelas quais comumente são medidos. Isso é importante ter clareza, né? Se todo mundo tem a mesma função, a métrica é a mesma para todo mundo. Se as funções são diferentes, é preciso ter clareza que o esforço e o resultado de todo mundo é proporcional e que ao final haverá um sentimento de justiça. Então, se uma pessoa fez uma determinada tarefa que era de muita complexidade e entregou o resultado que precisava naquilo que se estava esperando, esse é um resultado atingido. Se uma pessoa faz uma tarefa de menor complexidade, entrega muito mais quantidades de resultado, mas o impacto para a organização é o mesmo, nós estamos tratando de situações equivalentes. Essa é uma coisa que realmente perturba bastante gente, então é bem claro aí, bem necessário a gente ter essa certeza de que a métrica está igual. A segunda coisa é ter certeza de que as ferramentas estão iguais, né? Porque às vezes um ou outro tem muito mais experiência e vai conseguir atingir resultados com mais facilidade. E como é que a gente resolve esse problema da experiência, né? Bom, esse é o papel do líder que atua junto, que dá o exemplo, que acompanha, que ensina, que cria oportunidades de trabalho para o seu funcionário aprender. A segunda coisa é a ferramenta de operacional mesmo, né? Então, assim, para um executivo é conhecer as ferramentas da empresa, as áreas em que ela atua, enfim, o mercado em que ela está inserida. Claro que o executivo tem o seu próprio esforço nisso, e especialmente em se tratando de um executivo, o esforço deve ser muito maior. Mas é preciso ter uma clareza de que as ferramentas estão atendidas. Um médico, por exemplo, que opera num centro cirúrgico com condições muito mais favoráveis, poderá traduzir o seu resultado em melhores condições de saúde para os seus pacientes do que um médico que opera num centro de menos condições, né? Enfim, essas duas questões são muito importantes, né? Então, assim, a experiência, os recursos internos de cada candidato e de cada funcionário e as ferramentas que cada um deles tem para trabalhar com aquele objetivo que é importante para a empresa. Professor Davi, tem jeito de dar um exemplo prático aí para os ouvintes? Olha, pessoal, tem um exemplo muito bacana que eu sempre menciono em aula, em palestra, que realmente eu respeito muito esse exemplo e ele é muito ilustrativo. O Bernardinho, técnico da Seleção Brasileira de Vôlei, recentemente deixou a Seleção Brasileira de Vôlei masculino, cumpriu uma trajetória espetacular à frente desse time. Ele fazia uma coisa muito interessante. O Bernardo, ele obrigava a pessoa que ganhava um prêmio, né? Não sei se todo mundo sabe, mas é o líbero que ganha o prêmio como melhor líbero, o atacante que ganha o prêmio como melhor atacante, enfim, né? Os talentos individuais recebem um prêmio das comissões nos diversos campeonatos. Então, quando é a comissão internacional de vôlei, quando é um campeonato mundial de vôlei, todos eles ganham um prêmio em dinheiro. O Bernardo fazia o seguinte: ele obrigava o vencedor a dividir o prêmio. O vencedor ficava com metade do prêmio para si mesmo e a outra metade ele dividia para todos os membros da sua equipe. É claro que cada um ficava com um pouquinho e aquilo não mudava a vida de ninguém. E, ao mesmo tempo, o vencedor, aquele premiado, aquele melhor atacante, ficava com uma bolada, né? Metade de um prêmio internacional é bastante dinheiro, mas ficava aquela percepção de que, olha, eu ganhei, mas todo mundo ganhou também, né? Um outro exemplo que eu gosto muito, um executivo de uma empresa internacional de consultoria fazia o seguinte: ele dava uma caixa de chocolates do tamanho de uma mesa para o talento que ele queria reconhecer, e isso ele fazia sempre logo depois do almoço. Obviamente, aquele talento voltava para sua mesa com aquela caixa gigantesca de chocolate e era obrigado a dividir com os seus colegas. Esse tipo de coisa criativa e bem pensada, tentando privilegiar tanto o talento individual quanto o brilhantismo da equipe,
é que realmente faz a diferença no dia a dia das organizações. É isso aí, pessoal. Uma excelente semana para todo mundo. Obrigado ao professor Davi Forli Inocente participando com a gente aqui no Giro CBN. Uma ótima semana e até a próxima segunda. A participação semanal aqui do